Fala aí, galera, beleza? Pô, é muito engraçado. Eu gravo um monte de vídeo no mesmo dia, né? E aí o fundo fica aqui igual, eu só troco de camisa pra não parecer, né? Mas, enfim, vamos resolver hoje mais alguns problemas. A gente vai resolver alguns problemas envolvendo elétrica, que acaba se misturando um pouco com as questões de calor sensível, que a gente vem estudando também, de calorimetria, né? Então vamos ver como é que esses conceitos iniciais de eletrodinâmica se aplicam a isso, né? Aquecedores elétricos e coisas do gênero. Então vamos resolver alguns problemas, tem bastante problema aqui porque são questões mais rápidas, então dá pra gente fazer mais nesse vídeo. Beleza? Então, vamos embora. Bora então para a nossa primeira questãozinha de elétrica de hoje. Um chuveiro elétrico que funciona em 220 volts possui uma chave que comuta entre as posições verão e inverno. Na posição verão, a sua resistência elétrica tem um valor de 22 ohms, enquanto na posição inverno é de 11 ohms. Considerando que na posição verão o aumento de temperatura da água pelo chuveiro é de 5 graus Celsius, para o mesmo fluxo de água, a variação de temperatura na posição inverno é de quantos graus Celsius? Bom, galera, vamos tentar fazer isso de um jeito bastante inteligente, beleza? Então eu tenho aqui que a resistência da posição verão é de 22 ohms, isso gera uma variação de temperatura, um incremento na temperatura dessa água que vai passar pelo chuveiro de 5 graus Celsius. E aí, se eu colocar então uma resistência de 11 ohms, que é da posição inverno, vai ser de quanto o aumento da temperatura. Então vamos tentar encontrar relações matemáticas entre essas coisas. O aumento de temperatura está relacionado com o calor sensível, né? Então eu tenho aqui o Q igual a mc delta θ, famoso Q macete, certo? Então o calor sensível é aquele que vai fazer a variação de temperatura. A gente pode aqui encontrar uma relação com a potência, o que é legal para questões que relacionam a elétrica. Então eu vou dividir pelo tempo dos dois lados. É uma equação, é uma igualdade, eu posso fazer isso. E aí o que aparece? Do lado de cá, energia dividido pelo tempo é a minha potência, certo? E aí como é que isso daqui vai ficar? Vai ficar que a potência é igual a mc delta θ dividido pelo tempo. Bom, se eu estou querendo aqui o meu delta θ, então eu vou deixar ele sozinho, vou passar o delta t para o outro lado, fico com a potência vezes o tempo, dividido pela massa vezes o calor específico. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu encontro aqui relações de proporcionalidade. Eu sei que a variação de temperatura é diretamente proporcional à potência e ao tempo, e inversamente proporcional à massa e ao calor específico. Bom, mas eu sei também que a potência ela é calculada como sendo a ddp ao quadrado sobre R, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque a ddp nos dois é a mesma. Isso daqui é uma outra relação de proporcionalidade legal, que eu posso pegar esse P e jogar para cá, no lugar desse P que está aqui. Então, o meu delta θ ele vai ser diretamente proporcional ao quadrado da ddp vezes o tempo, dividido pela resistência, vezes a massa, vezes o calor específico. Bom, a massa de água que vai passar por ali é a mesma. O calor específico é a mesma água, é o mesmo. É a mesma ddp. E vai ficar ligado pelo mesmo tempo. O que a gente tira daqui? Daqui a gente tira que a variação de temperatura é inversamente proporcional à resistência. E é isso que a gente precisava. Por quê? Se a variação de temperatura é inversamente proporcional à resistência, se na posição inverno a resistência é a metade, a variação de temperatura vai ser o dobro. Então a variação de temperatura na posição inverno vai ser 2 vezes maior do que a da posição verão. Ou seja, vai ser de 10 graus Celsius. Mais uma questãozinha. Para fazer seu chimarrão, uma pessoa esquenta 1 litro de água a temperatura inicial de 25 graus Celsius, utilizando um aquecedor elétrico. A água alcança a temperatura ideal de 85 graus Celsius após 6 minutos. Qual é a potência desse aquecedor em watts? Tá desprezando essas perdas de calor ao ambiente. E aí vem alguns dados aí para a gente utilizar. Bom, galera, então a primeira relação que a gente tem aqui é que se eu tenho 1 litro de água, eu tenho 1000 gramas de água, utilizando ali a informação da densidade, certo? Outra coisa que a gente vai perceber também é que se a gente está envolvendo, né, um incremento de temperatura, o calor envolvido é o calor sensível, né, que é mc
Δθ. Da mesma forma que a gente fez na outra questão, qual é o pulo do gato aqui? É a gente dividir pelo tempo dos dois lados. Por que a gente vai fazer isso? Porque aí, energia por tempo é o que a gente chama de potência, que é justamente o que ele está querendo. Né? Então, a gente tem aqui que a potência é igual a mc Δθ dividido pelo tempo, certo? Bom, qual é a massa? 1000 gramas. E aí, cuidado, porque o calor específico a gente costuma utilizar 1, né? A gente sabe que o calor específico da água é de 1 cal por grama grau Celsius. Mas se a gente quer a potência em watts, o que é um watt? Um watt é joule por segundo. Então eu não posso misturar caloria com joule. Né? Vamos utilizar aqui, para a resposta já sair em watt, vamos utilizar aqui o calor específico da água em joule por grama grau Celsius. Tá? Bom, a gente sabe que uma caloria vale aproximadamente 4,2 joules. Então, o calor específico da água é de 4,2 joule por grama grau Celsius. Então, o calor específico, 4,2. Variação de temperatura. Começou em 25 graus Celsius e terminou em 85 graus Celsius. Então, foi de 60 graus Celsius. E em quanto tempo que o aquecedor elétrico esquentou essa água? Fez isso em 6 minutos. Bom, então o tempo são 6 minutos, o que dá 6 vezes 60 segundos. Passando para segundos, né? Já que watt é joule por segundo, a gente não pode misturar unidades de medida. Então aqui eu tenho 6 vezes 60, o que ficou legal, porque aí eu posso cortar aqui 60 em cima e 60 embaixo. Bom, então o que eu tenho? 1000 vezes 4,2, 4.200, dividido por 6, 700 watts. Bom, essas questões são rapidinhas, dá para fazer um monte. Vamos mais uma. Um recipiente com paredes adiabáticas contém 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Um resistor com resistência elétrica de 2 ohms é ligado a uma fonte de tensão de 12 volts e é imerso na água. Desconsidere a capacidade térmica do recipiente e assinale a alternativa que corresponde aproximadamente ao tempo necessário para a água atingir uma temperatura de 30 graus Celsius. Bom, então esses daí são os dados que eu tenho, né? Uma massa de 100 gramas, temperatura inicial 20 graus Celsius e final 30 graus Celsius, que corresponde a uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. E eu estou usando uma resistência de 2 ohms numa DDP de 12 volts. Então, novamente, né, o que está envolvido aqui é o calor sensível. Então, eu sei que Q é igual a mc Δθ. Qual é o pulo do gato? De novo, dividir pelo tempo dos dois lados. Por quê? Quando eu divido pelo tempo dos dois lados, o calor dividido pelo tempo é justamente a potência. Então, a gente sabe aqui que a potência é igual a mc Δθ dividido pelo tempo. Bom, mas como eu calculo essa potência? Essa potência, né, utilizando essas informações, a resistência e a DDP, né, ela é calculada como sendo a DDP ao quadrado sobre R. DDP vale 12. A resistência vale 2. 12 ao quadrado, 144, dividido por 2, 72 watts. Beleza? Essa é a potência que eu posso jogar aqui. E aí, como é que vai ficar? Eu tenho 72 watts. Qual é a massa? 100 gramas. Calor específico. Mesma discussão de antes. Se eu estou trabalhando com watt, eu estou trabalhando em joule por segundo. Então, o calor específico, vamos trabalhar em joule, que é 4,2 joule por grama grau Celsius. Variação de temperatura, 10. Então, quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Posso deixar o ΔT sozinho, vou passar para o outro lado. Então, vai ficar aqui 100 vezes 4,2 vezes 10 dividido por 72. Então, 10 vezes 100, 1.000. 1.000 vezes 4,2, 4.200, dividido por 72. Isso daí vai dar aproximadamente 58 segundos. Mais uma. Relâmpagos são eventos elétricos, normalmente de curta duração, gerados a partir de nuvens carregadas que possuem potenciais elétricos com altos valores em relação à superfície da Terra e, durante a sua incidência,
podem atingir elevados módulos de corrente elétrica. Um dado relâmpago tem duração de 1 segundo. É gerado em uma nuvem que possui um potencial elétrico de 300 milhões de volts em relação à Terra e atinge o solo com uma corrente elétrica média de 36 mil amperes. Galera, a questão aí deve estar querendo dizer raio, né? No lugar de relâmpago, a gente sabe que é diferente. Mas vamos lá. Quantas lâmpadas de 60 watts cada seriam mantidas acesas durante 10 minutos com a energia desse raio? Bom, galera, então coloquei os dados, né? Dei uma trabalhada para os dados ficarem em notação científica, né? Passei aqui aquela DDP enorme para notação científica, a corrente também. Calculei aqui o tempo que eu quero deixar a lâmpada ligada já em notação científica e em segundos, né? Para poder utilizar o watts, que é joule por segundo. Então já fiz aqui, né, a minha primeira preparação aqui para a gente resolver o problema. Então vamos olhar aqui primeiro para esse raio, né? A gente está querendo descobrir quanto de energia está, né, sendo transferido por esse raio, para saber, né, quanto tempo poderia manter essas lâmpadas acesas. Né? Então a gente sabe, né, que a energia é a potência vezes o tempo, certo? Lá da equaçãozinha da potência, né, a potência é a energia dividido pelo tempo, passando o tempo para o outro lado, eu sei que a energia é a potência vezes o tempo. E eu sei também que a potência, né, se eu sei esses dois valores, ele pode ser calculado como a DDP vezes a corrente, o tal do PUI. Né? Então, jogando isso aqui, eu sei que a energia é a DDP vezes a corrente vezes o tempo. E eu tenho esses valores aqui. Né? Então, quanto vale a energia? DDP 3 vezes 10 a oitava, corrente 3,6 vezes 10 a quarta e o tempo 1 segundo. Então, quanto é essa energia do raio? Né? Vamos fazer o seguinte, vamos só eliminar esse 1 daqui, né? Que não faz diferença. E aí a gente fica com o quê? A gente fica com o seguinte, a gente fica com, nem vou mexer muito, 3 vezes 10 a oitava, vezes 3,6 vezes 10 a quarta joules. Certo? Bom, a lâmpada. Vamos ver aqui, então, a lâmpada. Quanto de energia essa lâmpada gasta? Então, a mesma equação. A energia, então, vai ser a potência vezes o tempo que eu quero manter essa lâmpada acesa. Então, aqui eu estou falando de uma lâmpada. Beleza? Bom, potência da lâmpada, 6 vezes 10 watts. Quanto tempo eu quero manter acesa? 6 vezes 10 ao quadrado, segundos. Bom, precisa disso. Certo? Então, 6 vezes 6, 36. 10 vezes 10 ao quadrado, 10 ao cubo. Vamos melhorar essa notação científica aqui. O que eu tenho? Eu tenho 3,6. Se eu diminuir aqui, eu aumento do outro lado. A quarta joules. Então, olha só. Vamos ver quantas vezes maior a energia do raio é em relação à energia que eu gasto para uma lâmpada. Né? Então, vamos fazer essa razão aqui. A energia do raio dividido pela energia da lâmpada. Bom, a energia do raio, 3 vezes 10 a oitava, vezes 3,6 vezes 10 a quarta. E a energia de uma lâmpada, 3,6 vezes 10 a quarta. Então, olha aí, valeu a pena não ter feito nenhuma conta antes. Né? Essa razão é de 3 vezes 10 a oitava. Isso quer dizer que a energia de um raio é 3 vezes 10 a oitava vezes maior do que a energia de uma lâmpada. Então, essa é a quantidade de lâmpadas que eu conseguiria acender. 3 vezes 10 a oitava lâmpadas. Para a gente fechar aí hoje, 4 pessoas em uma casa levam em média 30 minutos para tomar um banho, cada uma por dia, utilizando um chuveiro elétrico cujas especificações elétricas são 220 volts, 6.000 watts. Sabendo-se que o custo de 1 kWh cobrado pela concessionária é de 50 centavos, nestas condições, ao final de 30 dias, qual é o custo total de consumo dessa família? Bom, galera, então essa daí é a situação, né? 4 pessoas, cada uma tomando banho de 30 minutos por dia, né? E aí essas são as especificações de chuveiro. 1 kWh vale 50 centavos e eu quero saber em 30 dias quanto que essa galera toda aí vai gastar. Bom, eu gosto de dizer para os meus alunos que a unidade de medida aqui
que a concessionária utiliza para calcular, te dá indícios de como você vai fazer essa conta. Por quê? Porque a gente tem aqui kilowatt vezes hora, certo? Bom, watt é a unidade de medida de quê? É a unidade de medida de potência. E hora? Hora é a unidade de medida de tempo. Então, essa energia, ela é calculada como sendo a potência vezes o tempo. Se você esquecer dessa equação aqui, né, é só lembrar. Só que aí, a gente está falando do quê? A gente está falando da potência em kilowatt e do tempo em horas, certo? Então, vamos lá. Qual que é a potência em kilowatt? Se a potência é de 6.000 watts, né, o quilo justamente vale 1.000, né, 10 ao cubo, então a potência é de 6 kW. Bom, e quanto tempo em horas esses chuveiros vão ficar ligados? Né, o que a gente tem? A gente tem, vamos ver aqui para um dia, eu tenho 4 pessoas, 30 minutos cada, né, então eu tenho aqui 120 minutos por dia. Bom, 20 minutos por dia é a mesma coisa, 120 minutos por dia é a mesma coisa que 2 horas por dia. Se são 30 dias, então eu tenho 30 vezes 2, 60 horas por, vamos chamar isso de mês. Beleza? Então já tenho aqui o tempo em horas, já tenho a potência em kilowatt, eu consigo descobrir a quantidade de quilowatt-hora que essas pessoas estão gastando. Né? Então eu tenho a potência vale 6 e o tempo vale 60. Então a quantidade de energia é de 360 kWh. Bom, se 1 kWh custa 0,5 reais, então 360 kWh vai me custar quanto? Regrinha de 3. Então eu tenho aqui 360 vezes 0,5. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, 180 reais. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. É um começo, a gente vai ter muito vídeo ainda envolvendo elétrica, tá? Mas se ficou alguma dúvida, é importante tirar agora. Então, escreve aqui na caixa de comentários, manda para mim pelas formas aí que vocês já conhecem, e a gente vai se falando, beleza? Abração, valeu, tchau!